E aí você Mas vê enfim, que vai, vai passando os dias, os meses, né? E aí as pesquisas eleitorais elas vão entrando na realidade, né? Começou com Lula quase 60%, Bolsonaro 20%. Lembra? Quando começou as pesquisas? Você vê, foi passando os meses, essa diferença foi caindo, por quê? Por que será, né? Porque. isso é um assunto enfadonho já. Eu recomendo aqui para todos os nossos ouvintes um livro chamado Opinião Pública, do Walter Lippmann. É um livro raríssimo, eu diria. Foi escrito em 1920, então a gente está falando aí de um livro centenário, a gente está falando de um século atrás, onde o Walter Lippmann ele explora a manipulação da opinião pública pela mídia. Então, assim, nesse livro, ele já discorre sobre diversas estratégias de manipulação da opinião pública pela mídia, que na época era uma mídia impressa ainda. Ou seja, uma mídia que não dispunha de todos os instrumentos que a mídia contemporânea dispõe. Então, assim, você imagina hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, esses princípios, eles estão até hoje em vigor. Né, esses princípios descritos lá pelo Walter Lippmann, que já tinha uma bibliografia que o antecedia, ou seja, ele não inaugurou nada ali. Então, assim, a manipulação das massas, ela é algo bicentenário já, é algo antiquíssimo. Então, assim, essas pesquisas, eu acho tão enfadonho, assim, é tudo muito claro. Então, assim, o que eles jogam no público? Eles jogam estímulos no mercado. Então vamos ver como é que o público se comporta. Deixa eu colocar o Lula em primeiro, a gente vê como é que o mercado se comporta. Como é que os formadores de opinião se comportam, né? As pesquisas, a maioria delas são até essas daí seria até uma injustiça com o Walter Lippmann eu falar que essas pesquisas eleitorais elas fazem parte de um instrumento de manipulação de massas, porque elas são tão fajutas. É, então, assim, os instrumentos de manipulação de massas eles são muito mais profundos e muito mais complexos. Então, assim, são verdadeiras engenharias sociais, né? Então, eles passam pela mídia, assim, por um completo. Então, assim, essas pesquisas, elas são ridículas, porque, assim, elas são encomendadas por banqueiros, a gente sabe. Então, assim, a XP Investimentos encomenda a pesquisa, ela paga a pesquisa. O Itaú encomenda a pesquisa, o Santander, o Bradesco, enfim. Você acha que essas instituições elas não têm interesse em determinado viés na pesquisa? É claro que essas instituições têm interesse. Inclusive para influenciar no próprio mercado que essas próprias instituições atuam. Então, assim, as pessoas que olham para uma pesquisa dessa e enxergam algum tipo de fidedignidade ou autenticidade, elas estão completamente alienadas. Elas não entenderam ainda como funciona nada na vida. Porque essas pesquisas elas são encomendadas por essas instituições. Então, assim, para tentar trazer um pouco do que o Walter Lippmann explicava, é o jogo dos estímulos, né? Então a gente joga ali, vê, põe determinado candidato em primeiro lugar, vê como é que o mercado se comporta, vê como é que a sociedade civil se comporta e etc. Evidentemente, como eu disse, né, os instrumentos de manipulação de massa eles não precisam da pesquisa para fazer isso, né? Eu só estou dando fazendo uma analogia aqui, né? Mas eles fazem isso através da mídia, das revistas, agora das mídias sociais, né? Hoje em dia, através das mídias sociais se faz isso. Mas Só então que trazer agora, de novo. como não te cortando, né? Como agora as informações estão descentralizadas, né? Então eles estão meio perdidos. E é por isso que a censura ela avança, né? Porque Então, eles querem voltar com essa manipulação como sempre foi, né? é interessante você levantar esse ponto da descentralização da informação, por quê? Hoje em dia, a gente fala muito de descentralização da informação, então a gente tem as mídias sociais, etc. Qual que é o ponto que hoje, se o Walter Lippmann estivesse vivo, ele faria um pós-fácil no livro dele, né? A gente não, né? As plataformas, elas dispõem de um mecanismo
muito interessante para manipulação do comportamento das massas nas mídias sociais, que é uma palavrinha conhecidíssima, você conhece, todo mundo conhece. Chama-se algoritmo. Então, através do algoritmo, os donos das plataformas conseguem manipular as massas. Não pense que não, eles conseguem. Seja através de anúncios, né, para arrecadar publicidade, seja através das próprias opiniões, criando bolhas, né? Então a gente tem macro e micro bolhas dentro das mídias sociais. Né? Então muitas vezes você está numa bolha de direita, e até fazendo um gancho do que a gente falou há pouco do professor lá da USP, né? Você havia me perguntado se ele era conhecido, né? Eu falei que não, ele tem uns 3 mil seguidores. E aí eu ia comentar, né? Mas ele ficou conhecido. Por que ele ficou conhecido? Porque vazou o tweet dele e caiu na bolha da direita. Na hora que a Carla Zambelli compartilhou, meu amigo, acabou. O sossego desse cidadão acabou. Porque você pegar um tweet daquele e jogar no Vespero, que é a rede bolsonarista, meu amigo, esse cara acho que ele ficou umas 4 horas bloqueando o perfil bolsonarista. Acho que o dedo dele criou até cãibra. Ele tá com bolha no dedo. Ele teve que desenvolver um robô para poder bloquear todo mundo. Porque o que ele foi xingado, nossa, meu pai amado, era pior do que a gente com 15 anos. Então, assim, para não perder a linha de raciocínio. Né? Então, hoje a gente tem esses mecanismos de algoritmo. Né? E voltando ao assunto das pesquisas, trazer novamente o Bolsonaro para perto do Lula, para mim não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu acho que eles não vão tirar em momento algum o Lula da primeira colocação. E aí há também um viés político, né, de intenção. Né, acho que isso é muito claro. E eu não vejo autenticidade nenhuma. Eu vejo isso como realmente que é um instrumento de manipulação de estímulo de comportamento. Basicamente é isso. Eles estão aproximando porque eles estão. Eles estão. Talvez fique muito ridículo, né? Deixar também do jeito que tava, né? Primeiro turno, fica uma coisa meio tosca, né? Eles estão colocando mais próximo da realidade. Acaba perdendo a própria credibilidade do próprio instituto de pesquisa, É. né? Porque você vê que o Lula não consegue sair na rua, aí você coloca ele em primeiro lugar para ganhar no primeiro turno, fica uma coisa meio, né? Assim, vamos mentir, mas, né, calma também. O povo tem grande parcela do povo é alienado, mas né, não dá para avançar tanto assim, né? Nada obstante saibam, né? A direita sabe que é mentira. A direita sabe que é mentira e a direita é a maioria. Mas é o que eu sempre digo, a esquerda não precisa da maioria e nunca precisou. A esquerda precisa das instituições e dos núcleos de poder. Né? O que são núcleos de poder? São institutos de mídia e institutos acadêmicos. É isso que a esquerda precisa, ela não precisa de mais nada. Então ela tá cagando pro que o motoboy pensa, porque o pizzaiolo pensa, porque o carteiro pensa. Ainda que eles formem uma maioria avassaladora, a esquerda não está preocupada com isso. A esquerda tem os meios de narrativa. Isso é que importa. O que importa são os meios de narrativa. Então, se o Jornal Nacional disser todo dia que 2 mais 2 são 5, pouco importa se a diarista disser que é 4, né? Quem vai ouvir a diarista? Ninguém, né? E ela nem precisa ler, ela nem precisa assistir o Jornal Nacional dizendo que 2 mais 2 são 5. Porque o 2 mais 2 são 5 não é direcionado para diarista. Ele é direcionado para os reitores das universidades, ele é direcionado para os outros institutos de mídia, e ele é direcionado para os donos do poder. Então você entende que há um monólogo entre eles? E há uma incomunicabilidade total com as massas. Eles não precisam das massas. Eles se comunicam entre eles. O William Bonner não fala pro motoboy. O motoboy não assiste o William Bonner. O motoboy tá cagando pro William Bonner. O William Bonner não tem poder sobre o motoboy. Mas o William Bonner tem poder sobre os políticos que fazem leis que guiam a vida do motoboy. Né? Ou seja, tem roupagem de democracia, mas na verdade é uma elite dominante. Então, assim, o William Bonner ele tem poder sobre os reitores das universidades, em que a filha do motoboy, depois do coitado do motoboy trabalhar 25 anos guardando dinheiro, ele vai pôr a filha dele numa universidade, não vai? É o sonho dele, não é? Que a filha estude direito, jornalismo. Então, o puto do William Bonner, ele influencia o reitor da universidade que vai dar aula para a filha do motoboy.
Então pouco importa se o motoboy gosta ou não do William Bonner, ou se a própria filha do motoboy gosta ou não. Eu tô usando o nome do William Bonner aqui como um exemplo, né? Uma metáfora, né? Por favor. Eu tô querendo dizer a mídia no geral, né?